A palavra de hoje vai falar sobre como viver no meio das tribulações. Nós temos vários tipos de tribulações. Tribulações, ou em outras palavras, dificuldades, provações, em outras palavras, perrengues. Então, quero fazer uma pergunta aqui, de 3 níveis, né? Problemas leves, médios e problemas grandes. Que a gente tem que saber classificar também, gente. Nem tudo é tão grande, mas também nem tudo é tão simples assim. Tem alguém aqui passando por algum problema leve, assim, que tá passando aí, ou tá tranquilo? Um ou outro, assim, um levezinho, né? Tem aquele levezinho, né? Tem alguém aqui com um problema médio, assim, aquele problema já é o médio, assim, já não é tão simples assim, né? E alguém tá passando por um problema grande, assim? Aí, tem uns corajosos aí que levantaram a mão, né? A palavra de hoje é justo para falar sobre isso, sobre os problemas que passamos durante a vida, durante o avanço da vida, que estamos avançando sempre, todos os dias, semanas, meses, e as tribulações e os intempéries da vida vão estar sempre presentes. E cabe a mim e você não querer fugir deles, mas saber lidar com eles. E é isso que eu quero que você saia com essa mente hoje. Você está pronto aí, amém? Vamos ler Tiago 1, versículo 2 ao 4. Hoje vamos viajar aí um pouquinho no livro de Tiago, na carta de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Olha só que fala incrível sobre passar pelas dificuldades com alegria, porque as dificuldades vão produzir em nós um caráter aprovado, vão produzir em mim e você um caráter paciente e íntegro. Se existem tribulações e problemas para produzir em nós esse tipo de caráter, é porque nós não temos esse caráter aprovado ainda. Se existem falas como essa sobre as tribulações que produzem perseverança e integridade, em outras palavras, até maturidade, é porque realmente nós precisamos chegar a uma maturidade. E todas essas dificuldades trazem para nós esses adjetivos. Você pode olhar para você há 10 anos atrás, se você passasse por alguns dilemas que você passa hoje, com a mente de 10 anos atrás, provavelmente você não teria capacidade. Você não teria maturidade para lidar com algumas coisas de hoje. Estou certo ou estou errado? Sim, amém? Sim ou não? Por quê? Nesse período no qual você passou, você foi criando casca. Você foi criando maturidade para hoje você lidar com alguns problemas. E eu tenho certeza que uma palavra como a de hoje, ela é justamente um aviso para todos nós. Um aviso de quê? Um aviso de que Deus quer nos elevar de nível. Elevar o nosso casamento de nível, elevar a nossa vida financeira de nível, elevar a nossa vida ministerial a um novo nível. Só que o aviso é para quê? Todo novo nível exige um novo preparo. Toda altura, todo lugar mais alto vai exercer um pouco mais de pressão sobre nós. Então Deus, antes de nos elevar, Ele vai nos avisar. Você está preparado para subir de nível na vida aí, amém? Então olha para alguém que está lá e fala assim, se prepara para subir de nível. A pressão vai aumentar. Fala assim. Então se a pressão vai aumentar, é justo as tribulações que vão nos preparar para essas pressões. Se você subir num lugar de muita altitude, você vai perceber a dificuldade de respirar. Vai perceber uma leve dor de cabeça, porque o lugar, quando tem Copa do Mundo ou jogo fora em outros países que são de uma altitude bem elevada, os jogadores precisam ir dias antes para acostumar com a respiração, eles correm, treinam, justamente para não chegar já direto jogando, porque eles não vão conseguir acompanhar nem o ritmo da bola, que a bola vai estar viajando numa velocidade diferente
na qual viaja aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que grande parte está no nível do mar. Então, falando um pouco de Tiago, né, esse Tiago aqui, ele não é o apóstolo Tiago, o irmão de João, ali lá do início, na escolha dos apóstolos, porque esse Tiago, tinham 2 Tiagos, né, no time de Jesus. Esse primeiro Tiago, irmão de João, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto, e ele morreu justamente antes da data escrita dessa carta. Então não foi esse Tiago. Mas também não foi o outro Tiago, filho de Alfeu, porque ele, na história da igreja primitiva, na igreja de Atos em diante, ele não teve tanta proeminência para que tivesse a oportunidade de deixar uma carta escrita. Então os estudiosos, os historiadores acreditam e apontam para o Tiago, que era irmão de Jesus. Se você ver, ele teve um encontro com Jesus antes de Jesus vir a morrer e ressuscitar. Ele faz parte de um grupo que não acredita muito em Jesus, um pouco de incredulidade em relação à divindade do Senhor. Só que depois que Jesus morre e ressurge, ele tem outro encontro com Tiago, pessoalmente com Tiago. E provavelmente esse encontro ressurreto trouxe para Tiago como eu posso dizer, talvez uma ativação ministerial para que ele pudesse ser elevado na igreja primitiva, tanto que depois desse encontro, Tiago se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva. Se você ler o capítulo 15 de Atos, quando acontece o concílio de Jerusalém, Tiago é um dos líderes que levanta a voz na hora daquela reunião muito importante. Então Tiago escreve essa carta com um objetivo, que era trazer conselhos aos cristãos que estavam espalhados em outras nações, pessoas essas que estavam provavelmente no dia de Atos 2, ali no dia do Pentecoste, aonde o Espírito Santo desceu, onde 3.000 pessoas se renderam ao Senhor, e ali estavam pessoas de outras nações, e muitas delas ficaram em Jerusalém, moraram em Jerusalém, e muitas outras voltaram para as suas terras. E a preocupação de Tiago em reacender a chama que foi acesa nesse dia, porque a distância entre Atos 2 e esse período onde eles estavam vivendo, as pessoas estavam começando a esfriar a sua vida em relação a tudo que tinham recebido de Jesus. E é o que acontece comigo e com você. Se fala muito sobre o primeiro amor, aquela pessoa que está ali, conheceu Jesus, e ela é igrejeira, está em todas as coisas da igreja, não falta, só fala de Jesus, só fala de Bíblia, só quer orar. Aí só que o tempo vai passando e parece que as coisas vão esfriando, e só que não é que Deus esfria, é nós que mudamos o nosso ritmo, é nós que diminuímos a nossa paixão sobre as coisas de Deus. E Tiago estava percebendo justo esse movimento, e ele resolveu escrever essa carta. A carta de Tiago, ela é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta de conselhos. Se você ler a carta, são conselhos. Do capítulo 1 ao 5, sempre são coisas voltadas à vida prática. É como se fosse um livro de Provérbios no Novo Testamento. Então, o desafio da igreja na época era colocar em prática tudo o que eles acreditavam. E é justo o que eu preciso trazer para nós essa noite. Provavelmente a grande maioria aqui já teve algum tipo de experiência com Deus. Conhece a Deus em algum nível. Conhece a Bíblia, já ouviu falar alguma coisa sobre Jesus. Só que existe uma distância muito grande entre ouvir falar, conhecer alguma coisa sobre e viver aquilo. E praticar aquilo. É uma distância muito grande, e não só sobre Jesus, sobre Bíblia e sobre igreja, é sobre a vida. Provavelmente, muitas coisas que você sabe que deveria fazer, não faz. Por exemplo, sobre alimentação, sobre saúde, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos. Muitas coisas nós sabemos, nós conhecemos, nós temos conhecimento sobre as coisas. Só que nós temos uma dificuldade em materializar todas aquelas coisas que nós conhecemos. E justamente a geração que vivemos é uma geração de um conhecimento muito alto, porém uma prática muito baixa. Se você vê, todo mundo hoje vem de um curso que ele fez.
Ele faz um curso na internet. Ah, fiz o curso. Ele não fez nada. Mas o que ele vai fazer? Ele vai botar uma câmera e agora ele vai criar um curso sobre o curso que ele fez. Ele não tem prática nenhuma, ele não tem experiência nenhuma, ele só conhece, ele só viu, ele só ouviu falar e ele vai falar que sabe e vai vender tentando ensinar algo que ele não viveu. É uma dificuldade da nossa geração, porque nós temos acesso a muita informação. A informação que temos acesso hoje, uma criança de 8 anos, ela já viu coisas, ela já tem conhecimento através de ter assistido algo maior do que uma pessoa na vida inteira na era medieval, só para você ter uma ideia. O Estevão, com 9 anos, já tem mais conhecimento do que um adulto, porque nós temos uma facilidade muito grande de conhecimento. E essa é a maior dificuldade de Tiago, porque ele percebe que as pessoas viram a atuação do Espírito Santo, viram os milagres que os apóstolos fizeram. Eles ouviram a palavra pregada pelos apóstolos, mas estavam começando a decair numa vida de conhecimento e sem prática. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos acender essa chama, amém, gente? Quem sabe acender essa chama no seu casamento. Quem sabe o seu casamento está ficando distante, está ficando frio. Mas por quê? Porque estamos distantes do que deveríamos estar fazendo. Até sabemos o que deveríamos estar fazendo, mas não o fazemos. Quem sabe a sua criação sobre os seus filhos. Quem sabe a sua profissão. Você poderia estar sendo um profissional melhor. Está buscando mais treinamento, mais qualificação. Mas está vivendo aqueles dias, um dia após o outro, e as coisas vão ficando normais e parece que não tem mais aquele apego, mas você tem aquela habilidade, você precisa desenvolvê-la. Então, que em nome de Jesus você seja aceso hoje, em nome de Jesus, amém? Então, para crescer na vida, gente, para crescer como pessoa, Tiago nos dá três conselhos: ouvir, receber e obedecer. Vamos repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Ouvir, receber e obedecer. Mais uma vez, mais forte, classe, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Ouvir. Vamos ler a Bíblia, vamos ler o que Tiago fala sobre ouvir. Tiago 1 e 19. 1, 19 e 20. Está tudo bem? Alguém está com calor, frio aí? Está tudo bem, não? Querem que ligue o ar-condicionado? Avisa aí. Não? É que eu estou com calor assim porque... muita roupa hoje. Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para, tardios para, e tardios para, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. O que Tiago está dando como primeiro conselho? Nós temos que aprender a ouvir mais. A gente fala muito e ouve pouco. A gente tem que lembrar que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. É no mínimo para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. Mas qual é o nosso problema? A gente fala. Quando a gente vai orar, vai falar com Deus, só a gente fala, né? Imagina que chato é uma conversa nossa. Deus deve olhar assim: vai, meu filho, lá vem ele me chamando. Só ele fala. Aí a gente começa, pois é, mata aquele vizinho chato, aquele meu cunhado que está me devendo, aquela pessoa, arruma isso aqui para mim, me dá uma promoção, cuida do meu filho, ajuda o meu marido. A gente só fala, só a gente fala. Aí quando a gente falou tudo que a gente queria, o que a gente fala? Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Não precisa falar nada, só eu falo. Tchau. Acabou. Imagina que conversa sem graça. Imagina que luta é a hora que Deus vai parar para ouvir a gente, porque só a gente fala. Quem sabe se eu e você tentarmos, um dia que fosse, fala um pouquinho só. Tenta assim, só agradecer um pouquinho. E fala assim: Deus, eu vou ficar aqui uns 20 minutos. E eu vou ouvir a sua voz. Sabe, às vezes falta isso. Falta a gente ter fé o bastante para ficar bem paradinho e saber que Deus vai falar alguma coisa. Porque a gente só quer falar. Quem sabe a maior resposta da sua vida está em ouvir. Mas você não para de falar.
Sabe uma das maiores... Sabe onde está? Sabe qual é a boca no mundo que tem as maiores respostas para a nossa vida? Dentro do nosso casamento. A nossa esposa tem muitas respostas para a gente. Os rapazes aí que não são humildes o bastante para ouvir. A gente tem dificuldade para ouvir a mulher, né? A gente tem dificuldade para pedir informação quando a gente está dirigindo. A gente está tudo perdido, né? Aí a mulher da gente fala assim: ó, amor, para naquele moço a perguntar. Não, eu sei para onde eu estou indo. 200 quilômetros de distância. Está perdido. Não sabe onde está. Mas porque falta humildade, sabe para quê? Ouvir. Ei, sabe onde é que está a cidade? Sabe onde é que está o bairro? Eu estou perdido. Não, a gente não tem humildade. A gente não quer ouvir. A gente não quer parar para escutar o que Deus tem a dizer. E quem sabe, não vai vir aquela voz com o eco do céu, das nuvens. Oh, filho meu, estou aqui. Não, é só a mulher falando alguma coisa para você. Ô amor, o que você acha de fazer tal coisa? Você, essa mulher sabe de nada. Aí tu vai lá e faz tudo errado. Gente, eu vou falar de mim, tá? As coisas que mais deram errado na minha vida foram decisões que eu tomei sem conversar com a minha esposa. Sem ter um consentimento. E o invertido também é verdadeiro. Esposas, por favor, ouçam mais os seus esposos, seus maridos. Ó os homens, ó Jesus está me ajudando hoje. Receba essa palavra, Jesus. Que também a mulherada tá difícil, gente. Ela só quer falar com a gente, só quer brigar com a gente, coisa braba, toda hora, é só uma onça braba. Que é isso? Então a gente tem que aprender a ouvir. Sabe por quê? Se você honrar a voz do teu esposo, você vai estar honrando a Deus. O problema é que a gente não honra quem está da nossa frente e a gente quer dizer que honra a Deus. Ah, com Deus está tudo certo, mas com a pessoa não está, o que adianta? Gente, o seu marido, ele recebe do Senhor direcionamentos. E ele precisa ter uma voz dentro de casa. Ele precisa estar posicionado com honra. E a pessoa que vai dar honra para ele, quem vai dar esse empoderamento é a mulher. Agora a gente, precisa ter ouvidos. Vamos ouvir? Olha para sua esposa aí, ó. Sem querer se vingar, assim, ó. Sem que eu olhar com aquele olhar, você está vendo? Né? Só olha, nem fala nada. Hoje não é dia de falar, hoje é dia de ouvir. É muito bom ouvir, gente. Provérbios diz que aquele que procura se isolar, ele acaba mal, mas aquele que ouve muitos conselhos acabará bem. Então nós precisamos ouvir os conselhos. A gente às vezes ouve conselho de qualquer pessoa, do vizinho, do parente, da rede social, do chat GPT, de qualquer coisa. Mas da pessoa que está do nosso lado, que ama a gente não para ouvir. Em nome de Jesus, vamos se ouvir um ao outro, amém? Então para crescer eu preciso ouvir. Segundo, eu preciso receber. Vamos ver o que Tiago fala? Versículo 21. É na sequência ali, capítulo 1, versículo 21. Olha o que Tiago nos diz. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. O que eu preciso entender é que eu, além de ouvir o que Deus está falando, além de eu parar de falar um pouquinho, eu preciso receber, porque existe níveis de honra. Existe o primeiro nível, que é parar para ouvir. Quando você honra a pessoa, você para e ouve ela. Só que tem um outro nível de honra, que é ouvir agora com o coração. São 3 níveis: ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração e agora materializar com as mãos. Quando nós honramos aquele no qual ouvimos, nós ouvimos e recebemos. Sabe quem Deus quer que eu e você sejamos? Aquela terra boa, onde Ele lança uma semente e vai frutificar. Você quer frutificar na sua vida? Seja uma terra boa. Para de ser uma terra seca. Para de ser uma terra cheia de pedras, cheia de espinhos. Seja uma terra boa. Deus quer que você prospere na sua vida. Deus quer que seu casamento seja incrível. Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Mas eu e você precisamos aceitar a semente que Ele está implantando em nós. E é uma semente que vai ocupar espaço no nosso coração. E qual é o problema? Nós temos tantas coisas no nosso coração que nós não temos espaço para que essa semente do Senhor brote em nós. Porque a gente tem um monte de prioridades.
E nosso coração está cheio de prioridades. Aí quando Deus vem e traz uma palavra, uma semente, não tem espaço para crescer essa árvore frondosa que Deus quer que eu e você sejamos. E a gente se sujeita a qualquer coisa que a gente acha que é bom, sendo que nós não estamos recebendo. Você quer receber em nome de Jesus a palavra do Senhor? E por último, obedecer, que obedecer é o quê? É materializar, gente. Vamos lá, versículo 22 ao 25. Olha o que Tiago nos orienta. Sejam o quê? Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua própria aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando. Aquele que esquece é aquele que ouve, mas não recebe. Porque o que a palavra diz? A tua palavra escondi aonde? Guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então às vezes a gente está ouvindo, mas não está guardando. Então está aqui, ouvindo, não se esquecendo do que ouviu. Não se esquecer do que ouviu, gente, é ouvir e guardar aqui, Mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Você quer se dar bem na vida? Viva isso aqui, O que Tiago está falando? Por que é um homem que se olha no espelho e esquece da própria imagem? Porque a palavra é um espelho. A palavra, ela revela a nossa realidade. Quando provavelmente alguém aqui, como eu, já estou sendo confrontado com a palavra. A palavra está mostrando para mim alguns erros que eu tenho cometido. E isso é o quê? É a função refletiva da palavra na nossa vida. Ela vai refletir a nossa realidade. Agora, se eu ouvir, acatar a palavra e obedecer, eu vou corrigir os erros nos quais eu estou vendo no espelho. Mas se eu não obedecer, se eu não materializar, é como se eu fosse um homem que olhasse a sua aparência no espelho, virasse as costas e esquecesse. Quer ver um exemplo? Você acabou de almoçar no seu trabalho. Aí você almoçou aquele feijão, arroz, batata frita, bife, delicioso. E você foi se olhar no espelho antes de voltar a trabalhar. E você percebeu que ficou uma casquinha de feijão no seu dente. O que você vai fazer na hora? Vai o quê? Vai tirar, vai corrigir a falha. Por quê? O espelho revelou um desalinhamento. O espelho revelou algo de errado. E o que você vai fazer? Por cuidado com a sua própria aparência, você vai tirar. Antes de sair para o trabalho de manhã cedo, tu vai dar uma olhada no teu cabelo, se está despenteado. Tu não vai sair todo errado, todo... Por quê? Você vai se olhar para perceber se há alguma falha. Prudente como você e eu somos, o que nós vamos fazer? Vamos corrigir as falhas. Agora a palavra é isso aqui: se eu não obedecer, se eu não pôr em prática, é como um homem que se olha, esquece a sua própria imagem e volta para a vida com os defeitos que estavam. Mas em nome de Jesus nós não seremos esse homem, amém? Jesus fala muito parecido, provavelmente Tiago se inspirou nessa palavra, quando Jesus fala assim, eu vou falar sobre dois homens, os dois construíram uma casa. Um homem era aquele que ouvia e praticava os ensinamentos, mas o outro homem era um que ouvia e não praticava os ensinamentos. Os dois construíram uma casa. E para os dois vieram as dificuldades da vida, vieram ventos, as águas bateram. Aquele que ouvia a palavra e obedecia, a sua casa estava num lugar diferente daquele que ouvia e não obedecia. A diferença de um para o outro era o quê? Que a casa estava firmada numa rocha muito firme, que quando vieram os ventos e vieram as tempestades, essa casa não foi abalada, porque era um homem que construiu uma casa, porém obedecia a palavra do Senhor. Mas tem um homem que também construiu uma casa, mas esse não obedecia a palavra do Senhor. Vieram as mesmas dificuldades. Vieram ventos, vieram as águas e essa casa foi derrubada. Por quê? A casa onde ele construiu, o lugar onde ele construiu, era sobre areia, um lugar que não era firme. Então vieram as dificuldades e derrubaram aquela casa. O que eu quero dizer para você hoje? Obedeça o Senhor e sua vida será inabalável.
Obedeça a palavra do Senhor e o seu casamento será inabalável, as suas finanças serão inabaláveis, os seus filhos serão inabaláveis. Não porque eu sou bom, não porque eu sei, não porque eu fiz um curso, mas porque a minha vida está firmada numa rocha chamada Jesus. E quando eu boto a minha vida em obediência, a minha vida fica na rocha. Você acredita nisso em nome de Jesus? Então as suas emoções serão inabaláveis. A sua vida, os seus dias serão inabaláveis. A palavra de Deus diz assim, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu e você precisamos confiar um pouco mais no Senhor. Confiar, obedecer, porque assim seremos inabaláveis. Você pode aplaudir o Senhor por esse cuidado tão grande que Ele tem por nós? Então vamos em frente. As tribulações, elas geralmente são compatíveis com a nossa fé. Faz parte da vida de quem segue a Jesus. Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Então nós temos aflições, nós temos tribulações. Paulo avisa, que por muitas tribulações nos é necessário para entrar no reino de Deus. Porque como eu falei em Tiago avisou que a tribulação produz em mim um caráter aprovado, uma maturidade, uma paciência. Então, se a vida aqui é difícil na terra, e muitos de nós estamos querendo construir um paraíso aqui na terra, não que não podemos fazer com que as coisas sejam melhores. Claro que sim, a igreja do Senhor na terra é um projeto dos céus para responder o caos da terra. Nós aqui como igreja do Senhor temos a função de promover o reino de Deus na vida das pessoas, mudar a realidade de famílias e realmente tirar pessoas onde estão em vidas muito complicadas, tristes, já amarguradas, e trazer para o reino de Deus, onde o reino de Deus que é formado de alegria, paz, justiça. E é lógico, mas naturalmente nós não podemos esperar o verdadeiro paraíso da terra, porque aqui jaz do maligno, aqui existe um império onde o pecado domina. Então nós não podemos, isso também serve para que você não se apegue aqui, porque nós estamos indo em direção ao lar celestial que o Senhor preparou para nós. O nosso lar, a nossa pátria não é essa. Nós estamos indo para uma morada, onde o Senhor Jesus nos avisou, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai, eu estou indo preparar muitas moradas. Então essas aflições da terra, essa sensação de cada vez pior, de notícias terríveis que escutamos e parece que o ser humano fica cada vez pior, mas é porque essa é a realidade desse lugar. Mas para onde estamos indo não haverá choro, não haverá problemas, não haverá doenças, nós seremos governados pessoalmente pelo Senhor Jesus e haverá justiça. Então nesse âmbito natural, não tem muito o que se esperar. A gente tem que fazer o que a gente pode enquanto estamos aqui, mas sabendo que a nossa pátria não é essa. Você acredita nisso, amém? Então as tribulações têm algumas origens. Primeiro, as dificuldades procedem da nossa humanidade. A gente fica doente. Eu fiquei doente aí, um período tão difícil. Peguei uma gripe forte, fiquei muito doente. Tomei 2 tipos de antibiótico. O primeiro não deu certo, passei muito mal, tive que comprar outros remédios. Ali mais uma semana tomando para tentar ficar melhor. Passaram-se alguns dias, peguei a dengue. Meu Deus do céu. Aí a gente fica pensando assim, o diabo está tentando me matar, não sei o quê. E a gente fica assim, meu Deus, não, gente, é porque eu tenho um corpo humano assim, sou suscetível a doenças. Só fica doente quem está vivo. Quem está morto não fica mais doente. Só fura pneu quem tem carro. Só estraga um cano de água quem está morando numa casa que tem a água encanada. Então tem problemas que a gente passa que não é porque o diabo está querendo, não, é porque quebrou uma peça do seu carro, amém? Não vai dar para arrumar hoje, espera um pouquinho. Então a gente não pode espiritualizar os problemas. Tropecei, o diabo já quer me derrubar. Não, nada a ver. Gente, espiritualiza tudo, não. Você não viu.
Eu estava no hospital lá com a Casa Dengue domingo passado e tinha um senhor lá muito engraçado, assim, a gente conversou muito. E foi um momento bem legal. E ele contou que aconteceu com ele algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Parecia ser história assim, sabe? Ele quebrou o dedo na quina da mesa, gente. Mas quebrou assim que o dedo ficou dando seta para a direita, assim, ó. Ele falava assim, meu dedo... Ele falou assim, ó, eu não acreditei naquilo, porque eu estava de chinelo, ele indignado assim. Eu estava de chinelo, o chinelo estava protegendo meu dedo. Eu bati e falei, ai, aí quando eu olhei o dedo estava virado assim, ai, quase desmaiei, virei para trás. Aí ele pegou um palito assim de picolé de dente, não sei o que ele fez, botou uma tala assim do lado, amarrou uma faixa, endireitou o dedo para o lado assim e foi para o hospital. Pensa na agonia daquele homem. E aí ele rindo, a gente contando a história um do outro, assim, foi um barato. Acontece, gente. Quebra dedo quem tem dedo. Se ele não tivesse aquele dedo, ele não ia quebrar. Então ele não pode achar que tudo é espiritual. Que, não, Deus não está cuidando de mim. Não, gente. Deus cuida da gente enquanto a gente também está doente. Apesar das doenças. Apesar da dificuldade. Algumas, né? Nem tudo é demônio. Tem coisa que é hormônio. Entendeu? Tem coisa, tem problema que é hormonal. É só tomar um remédio. Aí a pessoa está irritada, está triste, está problemática, e às vezes ela pensa, precisa de um descarrego. Não, é só um remédio. Toma um remédio e vai ficar boa. E a gente espiritualiza demais as coisas. Amém, gente? Estão entendendo? Outra procedência das nossas dificuldades é sobre o pecado que é em nós. Nós somos gente difícil, gente. Nós somos ovelhinhas difíceis. Fala com alguém do teu lado assim, você é difícil, né? Só Jesus na tua vida. Fala assim, ó. Meu Deus. Porque nós somos pecadores, gente. A gente peca com a língua, a gente é grosseiro, fala demais. A gente, né, é egoísta. A gente tem um monte de defeito. E esse pecado que é gerado em nós através das nossas atitudes geram também dilemas. Provavelmente algumas brigas, alguns problemas que tu tem no teu casamento é porque tu é uma pessoa difícil. Aí você gera um clima difícil na tua casa, um clima difícil no teu relacionamento. Mas se você amolecesse um pouquinho essa cabecinha dura que tu tem, mas não, a gente quer briga, a gente quer... Então a gente gera problemas porque nós somos difíceis. A gente come errado, a nossa dieta é toda errada. Aí a gente acha que Deus tem que... eu sou crente, agora tem que ser um super humano. Nada vai me bater, nada vai pegar em mim. A palavra diz que os filhos de Deus, o diabo não toca. E nada vai acontecer de errado comigo. A gente acha que vamos ser um super humano, não. A gente sai daqui e vai comer uma pizza de bacon. Eita delícia, meu Deus do céu. Sai daqui e vai comer um x tudo no prato aberto. E a gente acha que está tudo ok. Que nada vai acontecer. Aí o fígado vai para o estouro, aí os rins, aí vai tudo ruim. Aí quando a gente está doente, Deus não está cuidando de mim, o diabo está querendo me matar. Não, é você mesmo que está se matando sozinho. A gente dorme mal, a gente não se exercita, a gente faz um monte de coisa que não é boa para nós mesmos. E alguns dilemas vão nos seguir por causa disso. Estão entendendo aí, amém? Está difícil essa palavra? Somos corrompidos, corrompemos... Somos decepcionados e também decepcionamos as pessoas. E esses dilemas vão carregando a nossa vida e pesando. Mas em nome de Jesus não vão mudar, amém, gente? Meu Deus, que seja hoje o dia da mudança. Agora vou botar um pouquinho de culpa no diabo. Agora você vai ficar mais tranquilo. Outra procedência dos nossos dilemas são pelas lutas e guerras espirituais. Você acha mesmo que o diabo e que o inferno está contente com a sua vida porque você escolheu hoje vir na casa do Senhor, adorar o seu santo nome, dizer que Ele é santo, que Ele é digno de louvor, levantando as suas mãos, receber uma palavra, vir aqui com um pensamento de mudar a sua vida? Você acha que o diabo está assim, parabéns, hein, você está mudando de vida. Você acha que o diabo está feliz contigo? Não. Claro que não. Agora, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades. E ele provavelmente vai criar algum ambiente para trazer alguma tribulação para a sua vida. Quem sabe amanhã no seu trabalho, você vai ter alguma situação que você vai ter que respirar fundo e falar, Deus, me ajuda. Porque o diabo vai tentar usar alguém para talvez te desanimar, te decepcionar,
para tirar o seu foco, vai usar alguma coisa para trazer um desalinhamento na nossa vida, porque o nome dele é enganador, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar roubar a nossa paz, a nossa alegria, ele vai tentar destruir a nossa família, destruir os nossos conceitos positivos sobre as coisas. Ele vai tentar deturpar a nossa direção de vida, é lógico. Então nós temos que vigiar, sim. A palavra de Deus diz que ele está como um leão, bramando em volta, ao derredor, esperando alguém que possa tragar. Então o diabo não brinca, gente. Então também não dá para brincar com ele. Nós temos que fugir. O que a palavra fala? Fugir de toda e qualquer aparência de mal. Então nós temos que vigiar, filtrar as coisas que nós assistimos, os grupos de WhatsApp que estamos presentes, as imagens que vemos, as palavras e conversas que temos no nosso trabalho com os nossos amigos. Porque tudo isso também coopera para trazer alguns dilemas. Tu acredita nisso aí, amém? Outras tribulações também elas acontecem na minha vida, na sua vida, justamente para que a glória do Senhor seja manifestada. Então, se você parar e pensar, não vale a pena pedir ao Senhor para que nos tire da prova. Porque tem provações que são justo o enredo do Senhor para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Quer um exemplo? Quando os amigos de Lázaro foram desesperados até Jesus, falando, olha, Jesus, Lázaro está doente, vai morrer e tal, e quando ele volta, ele já estava morto, e Jesus fala assim, olha, ele não está morto. Isso vai acontecer para que a glória de Deus seja manifestada. Então, a demora de Jesus em poder chegar um pouco antes, e não dar tanta aflição para Marta e Maria, serviu para que toda a comunidade, todos os amigos de Lázaro, vissem ele ressuscitando. Se Jesus voltasse enquanto Lázaro só estivesse doente, só Marta e Maria ia ver a cura. E era só uma doença. Agora Jesus demorou um pouquinho para quê? Para que o milagre fosse ainda maior e ainda mais pessoas vissem. O que eu estou dizendo com isso? Vão ter problemas na sua vida, na minha vida, que vão chegar num nível alto. Num nível onde assim você vai dizer, só Deus agora. Só que nós não estamos sozinhos. Tem pessoas olhando para você e para mim. Tem pessoas vendo como eu e você estamos lidando com esses dilemas. E elas vão perceber que você lida diferente delas, sabe por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. E você carrega uma fé obediente, uma fé que aguarda o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha, é só Deus na sua vida, porque se fosse eu não suportaria o que você está passando. Estão entendendo, gente? Se você olhar para a vida de Daniel, injustamente jogado numa cova cheia de leões. Quem sabe você está vivendo um dilema de injustiça. Alguém fez uma injustiça contra você. Alguém te deu algum prejuízo grandíssimo. Que você está sofrendo. Está num dilema de sofrimento, se sentindo abandonado, se sentindo injustiçado, prejudicado. Como Daniel estava jogado na cova. Só que a pessoa que nos prejudica, ela nem dorme, gente. Sabe porque ela está lidando com o Filho de Deus. A palavra diz que o rei nem dormiu. Ele passou a noite pensando, meu Deus, será? Como é que Daniel deve estar? No amanheceu, o rei foi lá e falou assim, ei Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? Ele falou assim, olha, o Deus que eu sirvo me livrou. Ele passou a noite inteira com os leões. Mas o Deus que eu sirvo me livrou. E sabe o que aconteceu depois? O rei tirou Daniel da cova e criou um decreto para todo o reino da Babilônia que eles fossem servos e adorassem o Deus de Daniel. Então não é só a vida de Daniel que está em jogo, é uma nação inteira que estava em jogo. Então o problema que Daniel passou, a dificuldade que Daniel passou, era o veículo que Deus estava usando para que a nação inteira conhecesse o Deus de Daniel. Então muita gente vai conhecer o Deus que você serve por causa da tribulação que você está passando. Você acredita nisso? Então suporte, espere. Mesmo nessa injustiça, Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando em seu favor. Na verdade, em favor dele.
Outra coisa sobre as tribulações são passageiras. Elas não são para sempre, gente. Se você vê, graças a Deus parou de chover. Estávamos aí muito tensos, né, na cidade, já tem até pontos de alagamento. Mas a tempestade passa, toda a tempestade passa, e depois da tempestade o sol brilha. Quem sabe você está vivendo esse período de tempestade. Sabe o que a palavra diz? Olha, vamos ler o Salmo 30, verso 4 e 5. Olha como é que ele começa a fala. Cantem louvores ao Senhor. Interessante, ele está falando para cantar louvores justamente pessoas que estão na noite da tristeza. Ele fala assim, cantem louvores ao Senhor. Vocês que são os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, enquanto você está nessa noite tenebrosa, escura, onde você não enxerga a solução, você só enxerga os dilemas, os problemas, logo brilhará o sol da justiça na sua vida e você vai ver Deus brilhando em você, na sua casa, no seu coração, na sua família, no seu casamento. Mas e o que ele nos aconselha? Louve, cante louvores. Sabe, quando a gente louva, a gente se liberta dos nossos pensamentos pesados, pessimistas. Nós temos uma tendência a sempre achar que está tudo dando errado. Mas se você começar a louvar o Senhor, enquanto você louva, Deus está cuidando das coisas. Enquanto você louva, Deus está preparando uma manhã de sol brilhante para brilhar e iluminar a sua vida. Você acredita nisso? Então você pode aplaudir o Senhor louvando a Ele. Enquanto você louva, Ele está cuidando dos seus dilemas. O segredo, gente, é aquela música, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. E por último, as tribulações são pedagógicas. Vamos ler novamente Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Essa provação, esses dilemas estão produzindo em nós esse sentimento de perseverança. A nossa fé é testada para mostrar a genuinidade dela. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 1, 6 e 7. Olha só que interessante, como ele linka essa fala de Tiago. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultarão, futuro. Nisso hoje vocês vão dar louvores ao Senhor. Por quê? Ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, que é muito mais valiosa que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que vai acontecer com a gente? Jesus Cristo vai se revelar para nós no meio dessa tribulação, e eu e você vamos adorar e exaltar o nome dele, porque em todo tempo Deus cuidou de nós. Nós vamos perceber, vai ser perceptível isso. Vai ser visível aos seus olhos e aos olhos de todos aqueles que estão assistindo o filme da tua vida, o filme de ação da tua vida. Tem gente que é filme de terror, mas tem gente que é filme de ação. Tem gente que é filme de drama. Cada um tem um assunto. Mas no fim, eu e você vamos exaltar o nome do Senhor. Você está pronto para exaltar? Você está pronto para fazer uma festa linda, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome dEle, elevando o nome dEle, trazendo ações de graças por tudo que Ele fez por você durante essa tribulação? E você vai perceber, nossa, como eu cresci diante desses problemas, como eu melhorei. Sabe por quê, gente? Se você olhar para a vida de Moisés, eu não sou melhor do que Moisés, você não é melhor do que Moisés, ninguém aqui é melhor do que Moisés. Moisés, por falta de paciência, por falta de maturidade, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, o que Moisés fez? Matou o egípcio.
O sentimento dele era verdadeiro, ele estava revoltado com a injustiça dos egípcios com os hebreus. Mas a atitude dele de matar, tirar a vida de alguém estava errada. Mas por que ele teve aquela atitude? Falta de maturidade. O que teve que acontecer com Moisés? Um curso de 40 anos no deserto. Só 40 anos. Vamos lá fazer um cursinho comigo, Moisés? Vamos. Imagina, eu e você, sermos trabalhados pelo Senhor durante 40 anos. Aí 40 anos ele volta, agora mais maduro, porque ele não teve paciência com um. Mas quando ele volta para cuidar de 3 milhões de pessoas. Está vendo como é que Deus quer melhorar eu e você? A gente hoje está sem paciência com um. Se deixar, a gente mata. Como é que Deus vai dar grandes coisas para nós? Como é que, se eu não sou fiel no pouco, como eu vou ser fiel no muito? Se Deus não tivesse trabalhado o caráter de Moisés, como ele teria um caráter aprovado para cuidar de 3 milhões de pessoas? Só para tu ter ideia, olha onde o nível do caráter de Moisés chegou. Teve uma hora que Deus ficou com raiva do povo. Deus falou assim, quer saber, Moisés? Vem cá. Vamos andar nós dois? Eu vou matar esse povo tudo. Eu não quero mais, que eu não aguento mais esse povo chato. Aí sabe o que Moisés falou? Deus, se eu quiser matar, o Senhor mata, mas também tira o meu nome do livro aí, porque eu não quero. Eu vim aqui para cuidar desse povo. Está vendo o nível de paciência de Moisés? O de Deus já tinha acabado, o de Moisés ainda estava ali. Então Deus quer nos elevar a grandes níveis de pressão. Se a tua empresa hoje é de um tamanho, Deus quer colocar a empresa num tamanho muito grande, mas você vai ter muita pressão. Você precisa ser uma pessoa já preparada para passar por grandes pressões para o nível onde Deus quer te elevar. Se hoje você é um funcionário de uma empresa, Deus quer elevar a sua posição nessa empresa em nome de Jesus. Mas você vai precisar estar pronto para passar por grandes pressões. Você vai precisar ser um servo fiel desde o pouco. Que está preparado para crescer na vida, gente, em nome de Jesus? Olha o que eu já li Pedro 1,6, já li, né? Que isso vai ser revelado em nós. Então as provações, elas trabalham por nós e não contra nós. Vamos ler Romanos 5:3. Romanos 5, do 3 ao 5. Olha o que Paulo fala em Romanos. Olha que poderoso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o que, gente? Perseverança. A perseverança produz o que? Um caráter aprovado. O caráter aprovado produz o que? Esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Está vendo o que as tribulações estão produzindo em nós? Se você olhar para Abraão, recebeu uma palavra do Senhor. 25 anos de espera. Eu e você não temos paciência de receber uma palavra hoje, domingo, e demorar 7 dias. A gente fala, e aí Deus? O Senhor falou que ia acontecer? O Senhor falou que ia fazer? O Senhor falou que ia restaurar meu casamento? O Senhor disse que ia melhorar minhas finanças? O Senhor disse que ia me curar? E aí? 25 anos se passaram. Um homem despreparado como Abraão foi lá e teve um filho com a empregada, querendo atalho para tentar ajudar Deus. Quem sabe Deus já te deu a palavra, você já carrega uma promessa, mas você é tão apressadinho que você está criando um monte de atalho para chegar mais rápido nas coisas que Deus já tem preparado para você. E às vezes você está se sujeitando a coisas muito ruins, porque não está preparado para esperar o melhor do Senhor. Sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? É a vontade boa, perfeita e agradável. Agora eu e você precisamos renovar o nosso entendimento para isso. Qual é o nosso problema? Acelerar as coisas. A gente quer criar atalhos. A gente quer chegar mais rápido em coisas que Deus já preparou, já está lá. Quem não está pronto é eu, quem não está pronto é você. As bênçãos já estão prontas, tu acredita nisso? Se você olhar para Pedro, olha, não sobe aí para a gente ir para o final. Se você olhar para Pedro, na hora que vem os soldados,
Ele pega uma espada e tenta matar o soldado e corta a sua orelha. Só que o mesmo Pedro que fez isso, ele escutou Jesus falando várias vezes: eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que estão perdidos. Eu não vim para tirar a vida, mas eu vim para trazer a vida eterna. E o que Pedro estava com a espada querendo matar uma pessoa? Eu e você. Despreparados, imaturos. Se Deus derramar tudo que Ele tem para a nossa vida agora, nós não estamos preparados para suportar todas essas bênçãos. Então as tribulações estão sendo boas para nós, para que eu e você possamos criar uma estrutura melhor. As dificuldades estão nos melhorando. Você pode olhar para o teu casamento. Algumas dificuldades que aconteceram hoje fizeram com que o seu casamento se tornasse ainda mais forte, ainda mais sólido. O amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, hoje é muito mais sólido. É lógico, os perrengues que vocês passaram, tiveram que se agarrar um no outro, que não tinha nenhum de se agarrar. Aí vocês tiveram que aprender a se amar, aprender a se cuidar um do outro, porque não tinha para onde correr. Aí vocês perceberam que o amor de vocês é sólido, mas só com problema, só com tribulação, só com perrengue. E Tiago nos encoraja a não querermos fugir, ir para uma caverna, se esconder e murmurar e reclamar, falar: Deus não está me vendo, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus me abandonou, o diabo está pegando a minha vida e está fazendo o que ele quer. Não, o Tiago está falando assim para mim: se alegre na tribulação, porque isso está melhorando a sua vida, o seu caráter, e cada dia mais você está ficando uma pessoa melhor diante de Deus, mais aprovada, mais madura, mais pronta para coisas ainda maiores. Eu não sei você, mas diante de uma palavra dessa, eu estou me preparando para grandes coisas que o Senhor vai fazer. Grandes coisas que o Senhor vai fazer no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha saúde, no meu ministério. Eu quero estar preparado. Senhor, me prepare. Senhor, forja o meu coração, esconde a sua palavra dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu esteja preparado para as grandes tribulações que virão, mas eu serei vitorioso. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vitorioso. Eu e você já somos vitoriosos, porque estamos nele. Então não tenha... João fala o seguinte: aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Então por que medo? Por que essas aflições tomando conta das suas emoções, fazendo com que você não enxergue mais os dias coloridos como eles são? E a gente vê dias cinzentos, e a gente reclama, e a gente se entristece, e a gente fica acostumado com a vida amarga. Só que esquece que em todos esses dias Deus continua cuidando de você. Ele sempre cuidou, Ele está cuidando, Ele sempre vai cuidar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?